Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até o 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei com os que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos falar nessa noite, então, sobre a igreja de Filadélfia. A igreja que tinha uma porta aberta. A primeira coisa que eu quero mostrar é que essa cidade, ela ficava aproximadamente a 50 quilômetros a sudeste da cidade de Sardes, que nós estudamos há 2 semanas atrás. E ficava também a 95 quilômetros a leste da cidade de Esmirna, também uma das cidades que nós já estudamos. Filadélfia foi fundada no ano de 140 a.C., por um homem chamado Átalo II. Esse homem tinha um irmão que se chamava Eumenes Filadelfo, e aí então o nome dessa cidade vai ser Filadélfia em homenagem ao irmão de Átalo II, que tinha sobrenome de Filadelfo. Como ele amava muito o seu irmão, como ele gostava muito do seu irmão, e a palavra Filadelfo, o sobrenome, tem também uma raiz dentro do significado de amor fraternal, algo do tipo. Ele então homenageia o seu irmão, dando o nome para essa cidade de Filadélfia. Essa cidade ficava localizada numa rota comercial muito importante, porque ela ligava a parte da Ásia com a parte da Europa. Era também ali naquela cidade que havia uma rota de correio imperial. E esta rota do correio imperial era algo muito importante, porque daqui a pouco você vai conseguir entender o porquê de Jesus dizer para essa igreja que ele abriu uma porta para ela. Os moradores de Filadélfia acabaram aproveitando dessa rota comercial e dessa rota onde eles faziam esse trabalho de correio, e eles então difundiam o que nós chamamos de helenismo. Então eles difundiam para as outras cidades ali da região a cultura da Grécia. Eles difundiam então o conhecimento do povo grego pela Ásia Menor, pela Síria e outras cidades vizinhas. Outra informação interessante sobre o povoado de Filadélfia é que naquela região, naquele lugar, havia uma vasta geografia vulcânica, e essa terra começou a ser conhecida como uma terra fumegante, justamente por isso. Então, aquela enorme quantidade de vulcões provocava em algumas situações terremotos, e em outras situações, aquela lava vulcânica, quando ela se espalhava, ela tornava a terra daquela cidade mais fértil, e fazia com que eles pudessem então ter uma terra próspera no sentido daquilo que eles plantavam. Essa terra de Filadélfia, também em função disso, dessa terra próspera, dessa terra fértil, eles tinham então uma agricultura muito boa, e dessa agricultura eles extraíam frutas e preparavam bastante bebidas, dentre elas vinho e outros tipos de bebida. Outra coisa interessante aqui sobre essa cidade de Filadélfia, eu disse que ela era uma cidade vulcânica e que havia ali muitos terremotos. Então o que aconteceu? No ano de 17 depois de Cristo, essa cidade foi devastada quando houve um terremoto, e aí então a cidade foi completamente destruída. Naquele período, naquela época, existia ali um imperador romano chamado Tibério, e ele então trabalha na reconstrução dessa cidade. Ele faz algumas doações,
ele contrata pessoas para poder reconstruir aquela cidade, e ela então é levantada novamente. Mas o povo começa a ficar com medo desses constantes terremotos, e ao invés de ficar morando dentro da cidade, eles vão então para o meio do campo, e se instalando por lá, eles começam a continuar, a sua história, mas eles não têm aquela mesma coragem de ficar dentro da área onde a cidade foi construída no início lá, e vão para o campo, porque eles ficam com medo então de haver novos terremotos e perderem tudo que eles tinham. Outra coisa importante nós falamos aqui é que Filadélfia foi um nome dado em homenagem ao irmão de Átalo II, fundador da cidade de Filadélfia, em homenagem ao sobrenome desse irmão que ele tinha. Mas por volta do ano 70 depois de Cristo, essa cidade teve o nome mudado mais uma vez. E agora o nome dessa cidade se tornou Flávia, para homenagear agora um outro imperador romano que estava lá, que era o imperador Vespasiano. O que Vespasiano tem a ver com Flávia? Tem a ver o sobrenome que ele tinha. O nome desse imperador era Tito Flávio Sabino Vespasiano. Então, por causa de um dos nomes do meio, Flávio, a cidade acaba ganhando ali um nome novo em homenagem a esse imperador. Uma penúltima informação sobre essa cidade é que ela, então, ao lado da cidade de Esmirna, era a única cidade, as duas únicas cidades que vão receber apenas elogio aqui nessas 7 igrejas da Ásia. Então é uma das duas cidades, uma das duas únicas igrejas que foram aprovadas pelo Senhor Jesus Cristo no meio das suas exortações, no meio da forma como ele vai trazendo as exposições daquelas igrejas. E a última informação que eu queria trazer, que eu achei muito curiosa, eu estava lendo um comentário bíblico hoje do Simon Kistemaker, e ele comenta que a única igreja de todas essas 7 que nós estamos estudando, a única de todas essas 7, que conseguiu passar pelos séculos e que tem ainda algum remanescente, existe ainda algum povo cristão no meio dessas igrejas, daqui dessas cidades que nós estamos falando, é justamente a igreja de Filadélfia. No começo do século passado, ainda existiam 5 congregações lá na cidade de Filadélfia. Então é a única igreja que consegue atravessar os séculos. As outras igrejas aqui, todas elas sumiram do mapa. Nenhuma delas hoje existe mais. A única igreja, então, que prevaleceu, que perseverou e que provavelmente exista ainda algum resquício nos dias de hoje, é a igreja de Filadélfia. É uma das igrejas que foi aprovada e, de repente, aqui no decorrer da exposição dessa mensagem, você vai conseguir entender um pouco do porquê essa igreja prevaleceu e perseverou pelos séculos adiante. Pois bem, como nós sabemos, Jesus, então, ele se apresenta de um modo especial, particular, para cada uma daquelas igrejas. Para cada uma delas, Jesus se apresenta de um modo específico. E aqui em Apocalipse capítulo 3, no versículo 7, Jesus diz assim para aquela igreja: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Nós temos aqui uma razão de Jesus se apresentar para essa igreja desta maneira. Ele começa dizendo que ele é o santo. Um pouco mais adiante, no versículo de número 9, para você entender por que Jesus se apresenta como sendo o santo, ele diz assim: eis que farei a alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Não sei se os irmãos vão se lembrar, mas na igreja de Pérgamo, nós fizemos aqui na exposição da igreja de Pérgamo, e eu expliquei aqui que essa igreja também era perseguida, e que Jesus chega a se apresentar para ela, chega a dizer para ela o seguinte, versículo número 13, lá capítulo 2, verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Então, na exposição que eu fiz aqui, dessa igreja, a igreja de Pérgamo, eu consegui mostrar para os irmãos que a igreja de Pérgamo era perseguida pelos judeus, e que muitos judeus, pelo fato de não aceitarem os cristãos, terem ali o seu culto livremente, eles iam até as autoridades romanas e inventavam mentiras e falavam coisas que não eram verdadeiras sobre os cristãos. E muitos cristãos ali eram perseguidos por conta disso. Então aqui na igreja de Filadélfia, nós temos novamente um grande número de judeus espalhados por aquela cidade. E mais uma vez Jesus está dizendo: eu sei que vocês estão aí no meio desse povo judeu. Eu sei que esse povo judeu os oprime. Eu sei que esse povo judeu se acha muito santo. Eu sei que esse povo judeu se acha realmente pessoas que detêm a verdadeira religião. E é por isso que Jesus se apresenta como sendo o santo e como sendo o verdadeiro. Se você, depois com calma, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, lá você vai ver Jesus censurando um pouco de como os fariseus agiam no meio do seu tempo.
Os fariseus eram pessoas completamente hipócritas. No Sermão da Montanha mesmo, Mateus capítulo de número 5 até o capítulo 7, Jesus vai tratar de algumas hipocrisias que os fariseus faziam. Os fariseus tinham o costume, por exemplo, de orar por alguém, e eles oravam em voz alta, queriam orar bonito, né, para parecer que tinham uma oração piedosa, para parecer que eram pessoas muito íntimas de Deus, mas na verdade eles não eram isso, eles só queriam fazer isso para se mostrar. Quando eles ajudavam alguém, né, Jesus vai censurar eles porque eles ajudavam e tocavam a trombeta, faziam questão de ajudar as pessoas e dizer para todo mundo o que eles estavam fazendo. E aí Jesus diz, quando você fizer uma coisa com a mão direita, a outra mão não precisa ficar sabendo. Então os fariseus tinham esse péssimo hábito, eles eram extremamente hipócritas, eram pessoas que se vestiam, se tampando da cabeça aos pés, colocavam versículos do Antigo Testamento, da Torá, pelo meio das suas vestimentas, para aparentar que eles eram muito santos, que eles eram muito piedosos. E eles então tinham o desejo de mostrar que eram pessoas muito devotas, muito religiosas, mas no fundo não eram. E aí então Jesus se apresenta para essa igreja dizendo, eu sou o santo, eu sou o verdadeiro. O povo judeu não acredita que eu vim. O povo judeu não acredita que Jesus veio já nessa terra, que o Messias já se encarnou e já morreu no nosso lugar. Os judeus não acreditam nisso, estão esperando Jesus, estão esperando o Messias até hoje, com exceção do que a gente chama de judeus messiânicos. Mas o judeu ortodoxo e outros ramos do judaísmo não acreditam que Jesus veio. E por conta disso, eles inventaram lá, historicamente, calúnias sobre Jesus. Tem várias teorias, por exemplo, quando você vai estudar a respeito da ressurreição de Jesus, e os judeus inventaram que o corpo de Jesus foi tirado e que depois foi colocado de volta. Alguns diziam que o corpo foi roubado, outros diziam uma dezena de calúnias. Então, eles não acreditavam que Jesus era verdadeiramente o Messias, que veio, morreu no nosso lugar e já ressuscitou. E quando Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia, ele está dizendo, eu sou o santo. Eles fingem ser santos, eles têm aparência de santos, mas por dentro não são nada santos. Em Mateus 23, ele chega até a dizer que os fariseus eram como um sepulcro caiado. Eles eram como pessoas que por fora estavam caiados, né, pintados ali de cal, bonitinhos. Por fora tinha uma lápide bonita, por fora era de mármore, por fora eles tinham de repente flores, tinha buquê de flores ali, mas por dentro eram um corpo em decomposição, podre, com um odor horrível. Não é? Então os fariseus tinham aparência de santidade, mas não eram santos. Jesus é o verdadeiro santo que está se apresentando para essa igreja. E além dele ser o verdadeiro santo, ele é o verdadeiro Messias. Ele é o Todo-Poderoso que se encarnou, habitou no nosso meio, morreu no nosso lugar e já ressuscitou. Ele é o verdadeiro. Embora os judeus estivessem tentando negar essa verdade, Jesus é o verdadeiro. E é por isso que ele se apresenta assim para essa igreja. O santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. A respeito dessa chave de Davi, Isaías capítulo de número 22, no versículo 20 em diante diz assim, ó, naqueles dias chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém, para a casa de Judá. Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Essa profecia que Isaías está proferindo aqui, ela tem um acontecimento histórico em alguém que vai suceder o trono de Judá. Mas essa profecia também tem um fundo messiânico nela. E quando Jesus se apresenta para aquela igreja em Filadélfia, meus irmãos, ele está querendo mostrar justamente esse contraste. Os judeus estão achando que são os detentores da verdade. Os judeus estão achando que a verdadeira religião é a religião deles. Os judeus se tornaram um povo extremamente fundamentalista. Quando nós falamos de fundamentalismo, vale a pena aqui eu fazer um pequeno parênteses, antes de começar a explicar aqui a respeito dessa profecia de Isaías. Vale a pena fazer um pequeno parênteses, porque fundamentalismo, historicamente falando, ele vai começar como uma reação àquilo que a gente já comentou aqui alguns dias atrás, que é o liberalismo teológico. Pessoas que não acreditavam em milagres, não acreditavam na Bíblia Sagrada, não entendiam que ela é inspirada por Deus e tinham uma centena de críticas à Escritura Sagrada. Então o fundamentalismo foi um movimento de reação por volta do século XIX, né, para não deixar esse tipo de falsa doutrina permear no meio da igreja.
Mas o fundamentalismo hoje, quando nós falamos de fundamentalismo, nós estamos falando de pessoas radicais. Nós estamos falando de pessoas que é como se colocassem uma viseira e não enxergassem mais nada. De pessoas que são extremamente fechadas, não têm diálogo, acham que só elas são as detentoras da verdade. Então, os fariseus, os judeus, daquela época se tornaram pessoas assim. Eles não conseguiam se relacionar com outras religiões, eles não conseguiam se relacionar com aquelas outras seitas que estavam ali no meio do próprio judaísmo. Eu expliquei isso aqui em algumas mensagens anteriores, que o judaísmo é uma religião, e dentro da religião judaísmo existiam seitas, grupos, A palavra seita naquela época tinha um significado diferente de hoje. Então as seitas daquela época eram 4, eram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes, E aí então despontam os cristãos. Os cristãos, lá no livro de Atos, vão ser chamados de seita dos nazarenos, justamente por isso. Os judeus não aceitavam que os cristãos tivessem ali a liberdade de culto como os judeus tinham, e então perseguiam os cristãos. E em função disso, meus amados, é que nós vemos aqui então Jesus se apresentando para eles como sendo santo, como sendo verdadeiro, como sendo aquele que tem a chave de Davi, como sendo aquele que é o verdadeiro Messias, aquele que vem da linhagem da realeza. Uma promessa que Deus fez a Davi foi de que não se apartaria da linhagem de Davi alguém que reinasse. Então, quando você pega, por exemplo, a genealogia de Mateus capítulo 1, você pode perceber que Mateus está preocupado em mostrar a linhagem real de Jesus. Quando Jesus fala, eu sou aquele que tem a chave de Davi, ele está apontando para essa profecia de Isaías 22. Olha, eu sou aquele que vem da linhagem de Davi. Então, quando Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, ele está mostrando, eu sou não apenas o rei dos judeus, mas eu sou o rei de todos os cristãos. Eu sou o rei dos reis, eu sou o senhor dos senhores. Eu sou aquele que está acima de tudo, eu sou aquele que está acima de todos. Eu sou o rei soberano, aquele que tem a chave e que abre a porta e ninguém pode fechar. E que eu fecho a porta e ninguém também pode abrir. Eu tenho o poder absoluto de todas as coisas na minha mão. Se eu fizer algo, ninguém pode contrariar a minha vontade. Não foi isso também que o profeta Isaías profetizou? Agindo Deus, operando Deus, quem impedirá? Se Deus fechar uma coisa, quem é que pode abrir? Se Deus abrir alguma coisa, quem é que pode fechar? Eu acho interessante aqui no versículo 9, se você acompanhar comigo lá, Apocalipse 3:9, ele diz assim, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Jesus está dizendo que eles mentem. Jesus está dizendo que eles se dizem judeus e não são. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Romanos capítulo 9, versículo de número 1 até o 7. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, são israelitas. Pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre, e amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. O apóstolo Paulo aqui ele está mostrando que os judeus têm um papel importante dentro do plano de Deus para a humanidade. É com eles que Deus fez a sua primeira aliança. Nós temos aqui a Bíblia Sagrada dividida em 2 alianças, em 2 testamentos. Antiga aliança, Antigo Testamento, e Nova Aliança, Novo Testamento. A antiga aliança feita com o povo judeu, com uma nação que Deus escolheu, Paulo começa a mostrar que deles vem essa primeira aliança. Paulo começa mostrando, eles são israelitas, pertence a eles a adoção, pertence a eles também a glória, pertence a eles as alianças. É deles que vem a lei, a legislação, é deles que vem o culto, é deles que vem a promessa, é deles que vem os patriarcas, é deles que descende o nosso Salvador. Aí então Paulo agora começa a mostrar sobre o plano de salvação que não está mais agora exclusivamente ligado a uma aliança de uma nação, de um povo. Paulo vai escrever, por exemplo, aos Colossenses, para explicar essa ampliação da aliança, dizendo que agora, em Cristo, não há escravo, não há livre, não há bárbaro, não há cita, não há judeu, não há grego,
Qualquer pessoa agora pode fazer parte dessa nova aliança. E aí então cabe aqui a pergunta de Paulo, né? Será que então falhou a promessa de Deus? Está aqui no versículo 6. Não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado. Será que falhou a aliança que Deus fez com o povo de Israel? Será que houve uma falha? Não, houve uma ampliação, houve uma melhora. E com esta melhora, ele então está dizendo aqui, não se engane, povo judeu, não se engane, povo de Israel, porque nem todo mundo que nasce em Israel, de fato, é israelita. Assim como essa verdade cabe na igreja. Não é porque as pessoas estão na igreja, não é porque as pessoas frequentam a igreja visível, não é porque a pessoa foi batizada na igreja, não é porque a pessoa tem um cargo na igreja, que ela de fato é igreja. Não é porque ela tem todas essas coisas que de fato ela é salva. Então, aquilo que Paulo está mostrando aqui no meio dos judeus é exatamente essa verdade. Não é porque a pessoa tem sangue judeu, não é porque a pessoa tem lá a certidão de nascimento, mostrando a sua nacionalidade, ele é judeu, não é por isso que ele é um verdadeiro, um legítimo judeu. Não é isso que torna ele alguém participante das alianças que o Senhor tem para quem ele elegeu. Não é dessa maneira. Então, nem todo aquele que nasce em Israel é israelita, nem todo aquele que é judeu verdadeiramente é um judeu. Por isso que Jesus chama aquele povo de mentiroso. E ele fala aqui em Apocalipse 3:9, declaram-se judeus e não são, mentem. Quantas pessoas que às vezes no meio da igreja também estão na mesma situação. Se declaram cristãos, se declaram crentes, se declaram membros, mas não são. Se declaram salvos, mas não são. Então é essa verdade que Jesus está explorando aqui para eles, dizendo, olha, não fiquem aí tristes, não fiquem chateados porque os judeus perseguem vocês, não fiquem pensando em desistir, não fiquem apavorados, abalados, porque os judeus perseguem a fé que vocês professam, porque eles não são verdadeiros judeus, eles moram em Israel, eles fazem parte do povo de Israel, eles fazem parte da religião judaica, mas não são judeus legítimos, eles são mentirosos. E um dia eu vou tomar uma providência com eles. Mas o fato é que Jesus então se apresenta dizendo, né, que ele é aquele que é o santo, ele é aquele que é o verdadeiro, ele é aquele que tem a chave de Davi, e ele, como tendo essa chave de Davi, ele abre porta onde ninguém pode abrir, e ele fecha a porta onde ninguém pode fechar. E ele continua dizendo aqui no versículo 8, que essa porta que ele abre, ninguém fecha. E essa porta que ele fecha, ninguém abre. Que porta, afinal de contas, é essa? Eu quero começar mostrando aqui para vocês nessa noite. Primeiramente, antes de falar sobre essa porta que foi aberta, eu preciso falar sobre a chave que abriu essa porta. Em Mateus, capítulo 16 e versículo 19, Jesus diz para o apóstolo Pedro que estava dando para ele as chaves do reino dos céus. E que tudo aquilo que ele ligasse na terra seria ligado nos céus. Então, Deus, na pessoa de Jesus, está dando a chave do reino para a igreja, para abrir a porta da proclamação do Evangelho. Essa chave foi entregue nas mãos da igreja, representada ali por Pedro, em Mateus capítulo 16. Pedro, de um modo bem curioso, vai ser a pessoa que Deus vai usar para colocar essa chave na porta missionária e abrir essa porta, meus irmãos. Quando Pedro abre essa porta, ninguém tem a capacidade de fechá-la. Em Atos capítulo de número 2, nós temos ali o evento de Pentecostes. E quando Pedro está pregando a sua mensagem, 3.000 almas se convertem. 3.000 judeus se rendem a Jesus Cristo. Olha que maravilha. E ali Pedro então está abrindo a porta missionária da proclamação do Evangelho no meio dos judeus. Aí você continua lendo o livro de Atos. Vai vendo a maneira como vai se desenrolando a história da igreja. E aí você chega em Atos capítulo 10. E agora, Deus está dando uma visão para Pedro. De um lençol cheio de animais impuros. Que dentro da lei dos judeus, dentro da cultura judaica, eles não podiam comer aquele tipo de animais. Quando Pedro vê aquele monte de animais, ele fica escandalizado. E Deus fala assim com ele, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. E aí então Pedro, mais adiante, vai entender o porquê daquela visão. Deus está levando Pedro para pregar para os gentios. E aí então Pedro abre a porta do ministério, da pregação do Evangelho para os gentios. Em Atos capítulo 10, nós vamos ter aí o relato dessa porta sendo aberta. Pedro vai pregar o Evangelho, primeiramente ali para Cornélio, e logo depois, meus irmãos, começa o ministério do apóstolo Paulo. Nós temos então Jesus, aquele que tem a chave de Davi, que abre porta onde ninguém pode abrir, dando esta chave para a igreja. A igreja prega o Evangelho. Portas foram abertas. E esta porta ninguém pode fechar.
É muito importante nós entendermos nessa noite esta maravilha, esta mensagem gloriosa de Jesus. Ele é aquele que abre porta, ele abriu a porta da proclamação do Evangelho. E ninguém pode impedir o avanço, ninguém pode impedir a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu particularmente adoto uma posição escatológica que nós chamamos de amilenista. O que seria o amilenismo? Seria a ideia de que Jesus já está governando, que o milênio já está acontecendo. O milênio seria algo simbólico na nossa perspectiva. Nós entendemos assim, que esse milênio já está acontecendo, Jesus já está reinando. Nós temos, por exemplo, Jesus dizendo, quando ele expulsa o demônio de certa pessoa, e aí vem os fariseus e dizem assim, ele está expulsando o demônio através do espírito de Beelzebu. E aí o que Jesus responde para aquele povo? Ele diz assim, olha, se eu estou expulsando demônios através do Espírito Santo, então o reino de Deus já vos é chegado. Então o reino de Deus já chegou, meus irmãos. Quando você chega em Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus o reino de Deus já está acontecendo, o reino de Deus já está aqui. Jesus já é o nosso rei, Jesus já governa sobre nós, Jesus já é o cabeça da igreja, Jesus já é o Senhor dos senhores, Jesus já é o Rei dos reis. Jesus abriu essa porta da proclamação do Evangelho. Mas aí uma coisa que muitas pessoas questionam, no milênio Satanás tem que estar preso. E nós cremos que ele está preso. Como assim, pastor? Como é que o senhor explica então pessoas que manifestam demônios? Aí eu vou explicar. Nós entendemos que Satanás está preso no sentido de limitação. Seria, por exemplo, vou usar aqui uma ilustração de um desenho animado para poder facilitar a sua compreensão. Todo mundo aqui já assistiu o desenho do Tom e Jerry, não já? Tom e Jerry tem um episódio em que aquele cachorro, o Spike, ele está preso numa corrente e ele tem lá um limite, né, até onde ele pode ir. E aí o Tom, o gato, né, ele percebe que o cachorro tem um limite. E ele vai até o cachorro e começa a colocar aquele cachorro à prova, né? Faz uns testes, o cachorro vem, late contra ele e ele demarca uma posição. Ele fala, eu posso mexer com o cachorro só até aqui. E se eu passar desse limite, o cachorro me pega. Lembra desse episódio? O cachorro estava preso, não estava? Mas isso impedia que ele matasse o gato, que ele pegasse o gato pelo pescoço, que ele comesse o gato, que ele estraçalhasse o gato? Não. Apenas impediria se o gato estivesse atrás daquele limite. Os irmãos estão entendendo? Então nós entendemos dessa maneira. Satanás está preso e existe um limite. Existe uma demarcação. Existe até um limite até onde ele pode ir. Ele não pode traspassar aquela barreira. Por exemplo, meus irmãos, Satanás não pode impedir a proclamação do Evangelho. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus disse, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está mostrando? Existe um limite. Satanás não pode ultrapassar esse limite. Satanás não pode impedir a igreja de avançar. Satanás não pode impedir a proclamação do Evangelho. Satanás não pode barrar essa porta que foi aberta, porque quem abriu foi o próprio Jesus. Quem deu essa chave do reino de Deus para Pedro, para a igreja, foi Jesus. Esta porta foi aberta. E a porta que ele abre, ninguém pode fechar, meus irmãos. A porta está aberta, ninguém pode fechar. Abra comigo sua Bíblia em Atos capítulo 14, versículo 27. Diz assim, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. 1 Coríntios capítulo 16, versículos número 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Paulo está falando da porta que foi aberta para a pregação na cidade de Éfeso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Outra porta se abrindo para a proclamação do Evangelho. Colossenses capítulo 4, versículo de número 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Jesus disse para a igreja de Filadélfia, eu sou santo, eu sou verdadeiro, eu tenho a chave de Davi, e com essa chave eu abro porta onde ninguém pode abrir. Esta porta já está aberta. Nós podemos aproveitar as oportunidades para proclamar a palavra de Deus. Quando Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia que a porta que ele abre ninguém fecha,
Quando ele está comentando aqui que pôs uma porta para eles e ninguém fechará, sabe que porta é essa? É a porta da evangelização. Lembra o que eu disse aqui atrás, no começo, na introdução dessa mensagem? Aquela cidade tinha uma rota comercial importante. Ela ligava a Ásia na Europa. Era por ali que as pessoas enviavam mensagens reais. O correio imperial passava por ali. Os homens daquela cidade tinham a intenção de passar adiante a cultura helênica, a cultura grega. Mas o que é que Jesus está dizendo para aquela igreja? Vocês não têm que proclamar a cultura helênica. Vocês têm que proclamar o Evangelho. A porta que eu abri para vocês é para vocês levarem o conhecimento daquilo que eu fiz pela humanidade. É essa mensagem que Jesus está mostrando para aquela igreja. Eu tenho a chave. Abri a porta está aberta. Preguem essa mensagem agora. Levem a verdade do Evangelho. Anunciem que em breve eu voltarei. Essa porta continua aberta para nós, meus irmãos. E nós devemos aproveitar cada oportunidade que nós temos. Às vezes nós temos a tendência de reclamar de como a nossa sociedade está. E nós dizemos, o Brasil é corrupto, o Brasil está em crise, o Brasil está enfrentando certo problema, o Brasil é imoral, carnaval só tem isso de ruim. Nós reclamamos, mas temos que fazer dessas coisas oportunidade para pregar o Evangelho de Jesus Cristo para essas pessoas. O Brasil está em crise? Está. Mas nós temos alguém que pode vencer qualquer crise. Nós temos alguém que pode nos tirar do lamaçal, do charco de lodo, de lama, e nos firmar os pés sobre uma rocha firme. Não é isso que o salmista disse lá no Salmo de número 40? Então nós temos que aproveitar essas oportunidades, porque a porta está aberta. Mas um dia, esta porta será fechada. A porta está aberta por enquanto, mas um dia ela fechará. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Nós temos ali a parábola das 10 virgens. E há um ensino ali muito claro de que a porta está aberta. Mas um dia ela fechará. Mateus capítulo 25. Eu vou ler a partir do versículo 1, acompanhe comigo aí. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e se prepararam, ou melhor, e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E o que é que aconteceu aí? E o que é que aconteceu, meu? Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. A porta está aberta por enquanto, meus irmãos, mas um dia ela será fechada. Abra ainda comigo aí Lucas, capítulo de número 13. Versículo 23 em diante. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? E respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta. E vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responderá: não sei de onde sois. E então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. E ali haverá choro, ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul,
e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Jesus é o santo. Jesus é o verdadeiro. Jesus é aquele que tem a chave de Davi. Com esta chave, ele já abriu a porta. E a porta que ele abriu, ninguém fecha. Mas um dia essa porta será fechada. E quando ela for fechada, não existe ninguém que será capaz de abri-la novamente. Por isso que ele diz aqui, meus irmãos, a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém absolutamente tem capacidade de abrir. Jesus continua se relacionando com essa igreja. E agora, no versículo de número 8, ele diz assim: conheço as tuas obras, tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Conheço as tuas obras. Nós temos falado aí em todas essas mensagens, em todas essas 7 igrejas, Jesus, então, ele fala isso para elas: conheço as tuas obras. Porque Jesus sabe aquilo que se passa dentro de nós. De repente alguém pode julgar você, de repente alguém pode olhar para você e pensar que você não vale nada, de repente alguém pode acusar você de alguma coisa, mas Jesus não vê por fora, Jesus não vê a casca, Jesus vê o interior. E sondando a igreja de Filadélfia agora, ele diz assim: conheço vocês, vocês têm pouca força. Quando Jesus está dizendo para essa igreja que ela tem pouca força, ele talvez esteja dizendo que essa igreja tivesse pouca membresia. É possível também que ele estivesse dizendo que essa igreja fosse pobre, porque historicamente nós sabemos que essa igreja ela era composta por uma membresia de muitos escravos, então pessoas que não tinham uma condição financeira muito boa. E em função disso, eles não tinham condições então de ter uma influência política grande, ou de influenciar a cidade de outras maneiras. Era uma igreja sem força, uma igreja fraca nesse sentido, com uma membresia pequena, com pessoas de pouco poder aquisitivo. Não podiam fazer muita coisa, mas embora eles fossem de pouca força, embora eles fossem fracos, é aí então que eles eram verdadeiramente fortes. Não foi isso que o apóstolo Paulo também falou? Quando nós estamos fracos, é que nós estamos verdadeiramente fortes. Porque quando nós estamos fracos, nós aprendemos a confiar no Senhor. Nós vamos ver semana que vem uma igreja que era forte, uma igreja que tinha uma força muito grande no sentido financeiro, mas ao mesmo tempo que tinha essa força, se tornou extremamente fraca. Ela chegou ao ponto, ao cúmulo de deixar o Senhor da igreja e deixar Jesus Cristo do lado de fora dela. Era forte financeiramente, mas era fraca espiritualmente. Então essa igreja era fraca. Fraca em membresia, fraca em poder aquisitivo, mas era forte na fidelidade. E ela era tão forte na fidelidade que Jesus elogia essa igreja dizendo: vocês guardaram a minha palavra, vocês não negaram o meu nome. Meus irmãos, guardar a palavra naquele tempo não era algo tão fácil como tem sido hoje. Naquela época, se você quisesse realmente viver o Evangelho, se você quisesse realmente viver a palavra de Deus, você era perseguido por isso. Naquela época, como eu disse aqui, da sinagoga de Satanás, eram os judeus que estavam ali. E eles perseguiam duramente os cristãos, inventavam calúnias, davam algum jeito de que os cristãos fossem mortos. Nós vimos aqui, por exemplo, uma igreja que chegou a ser perseguida. Nós falamos sobre um homem lá que foi um mártir, morreu por causa de sua fé, Antipas. E Jesus fala daquele homem porque aquele homem resistiu, não negou o nome dele, guardou a sua palavra. Quando ele foi colocado à prova e disseram para ele: Antipas, você vai negar Jesus? Ele dizia: não. Então, já que você não vai negar Jesus, eles colocaram aquele homem então dentro de um boi de bronze e aqueceram uma fogueira e o homem morreu cozido ali dentro. Ele não foi o primeiro mártir. Na história da igreja, em Atos dos Apóstolos, nós temos, por exemplo, Estevão, que morreu por guardar a palavra, por guardar o Evangelho. Enquanto ele pregava a palavra de Deus para os judeus, aqueles homens começaram a se sentir completamente irados, não estavam gostando da mensagem que Estevão estava levando. Isso me faz lembrar, inclusive, aquilo que o apóstolo fala, que nos últimos tempos se levantariam homens que não suportariam a sã doutrina, sentiriam comichões nos seus ouvidos, e criariam doutrinas para si mesmos. E aqui no começo da igreja primitiva começa a ter um levante desse tipo. Pessoas que estavam negando que Jesus se encarnou, os cristãos gnósticos, por exemplo. Em 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora.
Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que professa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. O que o apóstolo João está dizendo aqui, na sua primeira epístola, é que havia se levantado um grupo de pessoas que ficaram conhecidos depois como gnósticos, que não acreditavam que Jesus tinha encarnado. Não acreditavam que Jesus havia vindo nesse mundo. E eles então começaram a dizer, a matéria é má, a carne é má. Se a matéria é má, se a carne é má, Jesus não podia ter vindo num corpo físico. E começaram a negar a encarnação do Verbo. E aí então, João está dizendo aqui, olha, não deem crédito a qualquer espírito, não deem crédito a qualquer pregador. E aí quando Jesus elogia a igreja de Filadélfia, ele está elogiando exatamente por isso, porque eles, apesar de terem pouca força, guardaram a palavra, guardaram o evangelho, não se misturaram com as heresias que estavam se levantando naquele tempo. Eles, além de guardarem a palavra, também não negaram o nome de Cristo. Aqui na carta à igreja de Filadélfia não é dito se alguma pessoa morreu por causa do nome de Jesus. É possível que algumas pessoas tenham morrido. Mas, de fato, se você pesquisar, nos primeiros séculos da igreja, você vai ver que milhões de pessoas chegaram a morrer porque professavam o nome de Jesus como Salvador. Quantas pessoas tiveram que fugir do Império Romano, começar a se reunir em catacumbas, em lugares subterrâneos, porque os imperadores se tornaram deuses. E quando alguém se recusava a adorar o imperador, aquela pessoa morria. E aí então, para evitar morrer, para evitar o martírio, muitos crentes fugiam e começavam a se reunir nas catacumbas subterrâneas. É isso que Jesus está elogiando essa igreja. Vocês são fracos em membresia, mas mesmo assim vocês guardaram a minha palavra, mesmo assim vocês não negaram o meu nome. E já que vocês têm sido perseguidos por esses falsos judeus, esses homens que se dizem judeus e são mentirosos, não são judeus coisa nenhuma. Versículo 9, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Romanos capítulo 14, versículo de número 11. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Ou em outras traduções, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou o Senhor. Um dia, esses mesmos homens aqui, esses judeus, falsos judeus, que perseguiram os crentes da igreja de Filadélfia, pessoas que perseguiram os crentes por vários locais deste mundo, demônios que tentaram parar a obra de Deus, que usaram a autoridade para poder perseguir cristãos e matar e martirizar esses homens e mulheres do Senhor. Um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente Jesus Cristo é o Senhor. Esses mesmos homens que colocaram à prova a fé destes servos de Deus e disseram assim, você não vai adorar o imperador? Não vou. Então agora você está morto, e degolavam. Outros cristãos chegaram ao ponto de ter a sua pele arrancada, foram esfolados, eles eram jogados em arenas, e às vezes vinham ali bois e passavam por cima daqueles homens e pisoteavam eles. Em outros casos, eles esfolavam os crentes e jogavam em arena de leões, e eles eram ali estraçalhados pelos leões. Em outros casos, eles eram lançados na fogueira. Outros cristãos chegaram a ser torturados de maneira completamente sanguinária. Arrancavam dedos, arrancavam nariz, arrancavam outras partes do corpo. Outros crentes chegaram a ser torturados e morreram até crucificados em forma de X, de cabeça para baixo, de maneiras diferentes da maneira como Jesus foi crucificado. Outros foram crucificados ao mesmo modo como Jesus também foi. Mas um dia, essas pessoas que perseguiram os cristãos, um dia, esses demônios que lutaram para tentar impedir o avanço do Evangelho, vão ter que se prostrar diante do Rei dos Reis. E vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que Jesus está dizendo então, eles se prostrarão aos teus pés e conhecerão que eu te amei. Porque nesse dia eles vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Jesus está mostrando aqui que é Ele quem guarda a nossa vida. Jesus está mostrando que nós não devemos ficar temendo as crises do mundo, não devemos ficar temendo as situações adversas da vida. Em Mateus capítulo 6, num trecho do Sermão da Montanha, Jesus chegou a dizer algo
maravilhoso a respeito da sua providência, a respeito do seu cuidado, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento? E o corpo mais importante do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram tais coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia ao seu próprio mal. Então o que Jesus está mostrando para a igreja de Filadélfia aqui é que haveria momentos de perseguição, haveria momentos críticos, haveria momentos difíceis, mas eles deveriam confiar no Senhor. Eles deveriam crer que o Senhor Jesus é o Deus providente, é o Deus que está no controle da nossa vida. É o Deus que está no sustento de todas as coisas. Meus irmãos, nada nesse mundo está sujeito ao acaso. Deus detém o controle de tudo. É importante nós salientarmos aqui nessa noite que uma coisa é Deus estar no controle, outra coisa é Deus controlar todas as coisas. Deus está no controle significa que Ele sabe tudo o que está acontecendo, que nada acontece sem a sua permissão, nada acontece sem que a sua vontade seja exercida. Algo pode acontecer de um modo soberano, de um modo em que Ele diga, eu quero que seja assim, como algo pode acontecer pela sua permissão. A Bíblia diz que nem mesmo um pardal morre sem o consentimento de Deus. Então as coisas estão no controle do Senhor. É diferente de Ele controlar tudo. Dizer que Deus controla tudo seria o mesmo que dizer que Deus determinou todas as coisas, seria o mesmo que dizer que Deus então está agindo diretamente em todas as atrocidades da vida. Não é isso que Jesus está afirmando aqui. O que Ele está dizendo é, eu estou no controle, podem contar comigo, não fiquem apavorados, não fiquem ansiosos, não fiquem com medo, não fiquem temerosos, porque eu estou no controle. Eu sei o que vocês precisam e eu vou guardar vocês de toda a provação que vier sobre o mundo. Confiem em mim. É o que Ele diz lá em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida, vestimenta, vos serão acrescentadas. Nós devemos e podemos confiar no Senhor Jesus. Devemos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor sem reserva alguma, sabendo que Ele está no controle definitivo de todas as coisas da nossa vida. Jesus, então, conclui a sua carta à igreja de Filadélfia dizendo, venho sem demora, versículo 11, né? Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Se você já recebeu a coroa, se você já recebeu o Espírito Santo, se você já tem a certeza, a convicção da tua salvação, já tem o penhor da salvação dentro de você, a garantia que é o Espírito Santo de Deus, continue perseverando e sendo fiel. Continue seguindo adiante nessa caminhada que muitas vezes vai ser difícil, que muitas vezes vai ser colocada à prova. Mas não deixe que o mundo tome a sua coroa. Não deixe que o inimigo venha contra a tua vida e comece a lançar propostas para você de pratos de lentilha, que você então negocie a sua salvação e dê para ele aquilo que você tem de mais precioso em troca dos pratos de lentilha que esse mundo oferece. Se você já recebeu a coroa da tua salvação, guarde ela, zele por ela, tenha cuidado com ela. Às vezes nós ganhamos coisas materiais e temos uma preocupação tão grande. Hoje, por exemplo, eu precisei ir ao mecânico para olhar lá alguns problemas que estava tendo no meu carro.
E nós temos zelo, a gente vai lá com cuidado, não quer deixar o carro quebrar. A gente sabe que se a gente não for olhar com rapidez, de repente aquela peça pode quebrar outra peça e aí a manutenção fica mais cara. Nós zelamos pelo carro. Você tem o seu carro e tem gente que vai lá e limpa ele toda hora. Não deixa ter uma poeirinha nele. Tem gente que toma até o cuidado nessa época de chuva de não deixar ninguém entrar com o sapato sujo de barro. Coloca até jornal em cima do carpete para não sujar. Tem um cuidado tremendo com o bem material. Tem um cuidado tremendo, às vezes, com outras coisas que tem, com a casa, com outros objetos, com um sapato, com uma roupa que você ganhou. Mas Jesus está dizendo aqui para a igreja de Filadélfia: não deixe que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que você tem. Dê manutenção. Cuide daquilo que você ganhou. Deixe conservado. Conserve a tua salvação. Como que eu conservo a minha salvação? Primeiramente, eu preciso da atuação do Espírito Santo, de sua graça na minha vida. Sem a graça de Deus na minha vida, eu não posso fazer absolutamente nada. Jesus, em João capítulo 15, diz: sem mim nada podeis fazer. É preciso que tenhamos a graça de Deus sobre nós. Segundo, a nossa responsabilidade. E dentro de nossa responsabilidade, nós precisamos zelar pela nossa salvação. Precisamos ter uma vida de oração. Precisamos ter uma vida de consagração. Precisamos ter uma vida de santificação. Precisamos ser pessoas que pregam o Evangelho. Precisamos ser pessoas que prezam pela palavra de Deus. E deste modo nós estaremos conservando aquilo que nós ganhamos. E fazendo isso, ninguém tomará a nossa coroa. Aleluia. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Lembra lá no começo, quando eu estava comentando sobre algumas informações históricas da cidade de Filadélfia? Eu disse que Filadélfia era uma cidade que tinha muitos vulcões e tinha muitos terremotos. E que em função de um terremoto que destruiu a cidade, quando eles reconstruíram a cidade, o que o povo fez? Saiu da região metropolitana, da região da cidade onde as coisas ficavam ali construídas, e foram para a região do campo. Porque ficaram com medo. O que Jesus está dizendo agora? Olha, o lugar que vocês vão na eternidade, não vai mais haver terremoto. Lá não vai haver mais casa caindo. Quantas tragédias que a gente vê pela televisão, irmão, e a pessoa, de repente, ela lutou anos para construir sua casa. Aí vem uma tragédia da natureza e derruba aquele sonho que a pessoa demorou a construir por muitos anos. E às vezes ela não tinha seguro da casa, às vezes não tem condição de levantar outra moradia. A pessoa fica até traumatizada. Mas Jesus está dizendo: olha, nada mais vai cair quando você estiver na Nova Jerusalém que desce do céu. Porque lá, ao invés das coisas caírem, ao invés de acontecer um terremoto, eu vou colocar vocês como coluna do santuário do meu Deus. E não vai haver mais terremoto para poder destruir aquilo que vocês trabalharam até o presente momento. Não vai ser preciso vocês saírem, fugirem do lugar onde vocês estão habitando. Olha o que ele diz aqui na continuação: daí jamais sairá. Olha que interessante, meus irmãos. Eles precisaram sair da cidade de Filadélfia, da parte metropolitana, e ir para o campo porque ficaram com medo. O que Jesus está dizendo agora? Olha, na Nova Jerusalém, o lugar de vocês está guardado. Não vai ser preciso sair de lá. O apóstolo João teve uma revelação aqui da Nova Jerusalém, e ele disse que lá na Nova Jerusalém não haverá choro. Lá na Nova Jerusalém não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá tempestades, não haverá sofrimento, não haverá angústia, não haverá morte. Na Nova Jerusalém, em outras palavras, Jesus está dizendo para esse povo: não haverá mais terremotos. Um dia nós estaremos na Nova Jerusalém. E lá nós não vamos precisar mais sair, nos mudar, migrar, por causa de lutas, de perseguições, de tribulações, de problemas financeiros, de crises. Porque lá o Senhor vai nos colocar como colunas dentro do seu templo. Terremotos não vão mais nos atingir. Nós vamos poder ficar firmes lá, porque ninguém vai nos tirar de lá mais. Jesus diz: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Jesus diz aqui que vai colocar 3 nomes. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, lá no final, o meu novo nome. O que eu disse aqui no começo também dessa mensagem? Aquela cidade
teve o seu primeiro nome de fundação como Filadélfia. Depois teve o nome mudado para Flávia, em homenagem ao imperador da época, Vespasiano, né? E é tão ruim quando a gente começa a ter uma identidade, de repente algo vem até nós e muda aquilo que nós temos. Aquela cidade tinha essa marca, a marca de ter tido o nome mudado. Já viu esses filmes aí, ou até documentários que passam na televisão, de que a pessoa presencia um assassinato, presencia um crime, e ela vai dar o depoimento, mas ela precisa de proteção, por ter sido testemunha, porque senão o bandido vai lá e mata aquela pessoa. Aí existe um plano de proteção à testemunha, que eles mandam a pessoa para outra cidade e mudam o nome daquela pessoa. Imagine você que já viveu tantos anos de vida, construiu a sua vida até aqui, já tem uma história para contar. Você anda pela cidade e a pessoa já sabe quem você é. Você anda por aí e as pessoas dizem, eu conheço fulano, você tem um nome bom na praça. Mas de uma hora para outra mudam o teu nome, mudam a tua identidade. É ruim isso. Mas quando nós estivermos lá na Nova Jerusalém, nosso nome não será mais mudado. Pelo contrário, será colocado no meio de nós o nome do nosso Deus. Será colocado no meio de nós o nome da cidade santa, a Nova Jerusalém. E será colocada no meio de nós o novo nome de Jesus Cristo. A gente não sabe ainda qual vai ser, vamos descobrir todo mundo junto lá. Mas Jesus dá uma motivação muito grande para essa igreja, como Ele também dá uma motivação muito grande para nós aqui nessa noite. E por isso que Ele termina então dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero convidar vocês a colocar de pé em nome de Jesus.